Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É com muito prazer e respeito que recebo você no vídeo de hoje. A gente publicou dias atrás uma live muito interessante falando sobre o suicídio do pastor Lucas de Castro, de 36 anos. Ele teve problemas mentais e tirou a sua própria vida, né? Alguns noticiários na Bolívia mostraram ele subindo numa torre e aí ele se jogou lá de cima. A gente fez uma live muito importante aqui no canal, inclusive eu vou deixar o link dessa live aqui no primeiro comentário fixado e também vou deixar o link dos meus contatos, caso você queira entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, adquirir os nossos livros, ter acesso às plataformas de vendas digitais e de livros impressos. Enfim, nesse link aqui você consegue ter acesso a tudo. Esse assunto, ele é um assunto muito relevante e a gente está aqui para dar contribuições, reflexões, entender todo esse tipo de mecanismo e, acima de tudo, dar um alerta. Então é muito importante que você não ignore esse assunto, mas que você, sabe, procure aprender melhor com ele e principalmente entender essa dinâmica para que você possa buscar esse autocuidado e também estar pronto para, de repente, demandas de familiares que possam existir. Ninguém está livre e imune a ter problemas mentais, a desenvolver fobias, ninguém está livre de desenvolver problemas psicológicos. Nós somos seres humanos que estamos em movimento. Então é muito importante que você se atenha a isso, busque informação. Muitas pessoas acabam postergando sofrimento porque não tem informação. Se você está me assistindo e você tem algum transtorno mental, você tem diagnóstico fechado, você já tem um laudo, você faz tratamentos psicológicos, você tem acompanhamento psiquiátrico, toma sua medicação, e se você se sente confortável, você poderia gravar um vídeo contando a sua história, a sua experiência, e a gente poderia postar esse vídeo aqui no canal. Você poderia fazer um paralelo entre a sua saúde mental, a sua saúde física e a sua fé religiosa, para mostrar para as pessoas que não é pelo fato de você crer em Deus, de você ter uma fé, que você não estaria se cuidando. É muito importante que você contribua. Se você se sente confortável, claro, para isso é muito importante que essa troca de experiências, porque de repente tem alguém religioso nos assistindo que tem resistências em buscar ajuda, em buscar apoio, porque talvez não se sente confortável por conta de toda a construção dogmática que esse indivíduo vive. O repertório dele desencoraja. Infelizmente, muitos pastores trabalham dessa forma. E a gente fez uma live aqui no nosso canal mostrando para as pessoas como que acontece esse arquétipo do herói. Na verdade, é um arquétipo do herói que faz com que as pessoas sejam desencorajadas a buscar ajuda. Então, eu preparei um slide, compartilhei lá com as pessoas e gostaria de compartilhar com vocês aqui. Então, a gente tem o arquétipo do herói. Quero fazer um resumo rapidinho sobre isso e daqui a pouco a gente vai entrar em um assunto que vai complementar a live que a gente fez dias atrás. Então, a gente tem na psicologia analítica, criada por Carl Jung, que era um psicanalista, e ele se concentra na exploração do inconsciente, pessoal e coletivo. Carl Jung, ele criou alguns arquétipos para explicar um pouco do comportamento humano. O arquétipo do herói. O inconsciente coletivo, nós temos essa necessidade de ter um herói, de ter um arquétipo, um modelo a ser seguido. E Carl Jung foi muito importante nessa construção. A gente vê que dentro das religiões tem muito essa questão de arquétipos, o herói, aquela pessoa que serve de referência. Nós temos no judaísmo Davi, nós temos Moisés, no cristianismo a gente tem a figura de Jesus, muito importante. Temos o Buda no budismo, que é o Gautama, temos o Maomé no Islã. E se a gente observar, a grande maioria das religiões seguem esse tipo de arquétipo, esse herói a ser seguido. A gente tem uma contribuição muito importante também do Joseph Campbell.
E ele vai dizer no livro O Herói de Mil Faces, de 1949, e A Jornada do Herói, de Joseph, né? Que é uma carona que ele pega com o arquétipo do herói de Carl Jung. Temos uma contribuição importante do líder carismático de Max Weber, socialista. Para Max Weber, quem é o líder carismático? É aquela figura carismática, aquele líder que se apresenta como alguém que pagou um preço muito alto, mas que venceu na vida. E esse líder tem uma biografia romantizada, ele vai inserir personagens que não existiram, ele vai romantizar, ele vai exagerar na dose, porque o objetivo é vender para os seguidores a ideia de que essa pessoa ela tem uma figura que sofreu, que pagou um preço muito alto, que foi humilhada, que foi pisada, que foi caluniada, mas que chegou onde chegou porque pagou um alto preço. É muito importante você entender que essa construção visa colocar esse herói como aquele que deve ser seguido, aquele que tem a vida que todos os fiéis desejam ter. Então, ele passa a ser uma referência de vida. Ele passa, a partir daquele momento, construir uma autoridade diante dos fiéis. Então ele tem que vender a imagem de que o que ele está vendendo, aquele produto de fé que ele vende, funciona. Em nenhum momento o líder pode mostrar fraqueza. Então a dor dele já é invalidada muito antes dela existir. Ele precisa demonstrar que é perfeito na família, que é perfeito como marido, como pai, como empresário, como líder, não tem problemas de saúde, então se ele adoecer, ele inventa uma viagem missionária, ele vai viajar para fora para fazer uma viagem, na verdade está se cuidando, está se tratando. É como se fosse derrota para esse líder fracassar e dizer que precisa de ajuda, que precisa de oração. Isso tem um problema muito importante, porque ele coloca esses líderes, esses pastores em uma posição, em um labirinto sem saída. Essas pessoas simplesmente perderam o direito de viver, perderam o direito de sofrer. E caso sofram, os fiéis já irão questionar. E por que que isso existe? Porque o evangelho que se prega em muitas religiões é um evangelho que visa vender uma transformação de vida material e externa. E é por isso que acaba se criando essas discrepâncias dentro da própria igreja. Um lugar que deveria ser de acolhimento, de validação de dor, e infelizmente as pessoas não encontram isso. Esse arquétipo do herói construído pelo líder, pela figura como Jesus Cristo, Gautama, como Maomé, ele é absolvido pelo fundador da igreja e vai passando para os pastores, para os obreiros. E o resultado de tudo isso são pessoas que sofrem dores invisíveis, dores que não podem ser externadas. Isso está levando um grande sofrimento psíquico dentro dessas igrejas. E não é à toa que a gente está vendo aí muitas pessoas tirando a própria vida, e infelizmente muitas instituições diante disso ainda invalidam a dor dessas pessoas. Nós tivemos recentemente aí o caso do pastor da Igreja Universal que se suicidou, e isso não é um caso isolado, isso já aconteceu em diversas igrejas, inclusive na Igreja Universal aconteceu no passado. Já houve outros pastores que tiveram surtos psicóticos, já houve outros pastores que se suicidaram, mas agora o cenário é diferente, a gente está numa época de digitalização, as informações elas chegam muito mais rápido, elas se espalham muito mais rápido, e claro, uma igreja que estava acostumada a viver na surdina, sem dar nenhuma explicação, você viu claramente no Edir Macedo um desconforto em ter que dar explicações aos seus fiéis, e pior ainda, mais pior ainda, foi a falta de empatia do líder. Eu quero compartilhar com vocês um trecho para você que não viu. Acompanhe aí, já já a gente... Pois bem, você observa que Edir Macedo não quer perder tempo com mortos. Ele diz: o que eu posso fazer? Claro, a pessoa já está morta, não há nada que faça para ela voltar. Eu posso aprender com o que aconteceu, eu posso tentar identificar aonde foi que
nós erramos como líder da instituição, podemos criar um grupo de apoio, podemos criar uma corrente de acolhimento, porque isso levanta a ideia de que pode haver outros nessa mesma situação, caminhando para o mesmo fim. E é muito importante que a instituição, nesse momento, aprenda com o que aconteceu. Infelizmente, eu espero que a postura do Edir Macedo, nesse momento, seja revista, porque isso pode acontecer num futuro muito próximo. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns comentários, porque eu postei lá nas minhas redes sociais essa notícia. Muita gente se manifestou no meu Instagram, inclusive, se você não segue o meu Instagram, eu queria convidar você para seguir meu Instagram, tá? A gente está lá no Instagram com o nome Jobert Rodrigues, 2S no final, mas aqui na descrição tem o link das minhas redes sociais e você pode adquirir. Você pode entrar lá. Você pode também ser inscrito no canal, caso você não seja. Você pode ser membro, se você quiser. E você pode adquirir os nossos livros, que eu tenho lançado 4 títulos: Gatilhos Mentais, Traumas Religiosos, Dízimo, e o nosso novo livro, Mentes Programadas, no link que está aqui, tá bom? Então, muitas pessoas, elas se manifestaram, e eu, antes de ler esses comentários, gostaria de mandar um abraço, né? Um abraço para essa pessoa aqui, que ela escreveu lá assim, ó: sou obreira há mais de 20 anos. Uma amiga me emprestou seus livros porque não tive dinheiro para comprar. Já li 2 e realmente são excelentes. Estou me organizando para sair da instituição. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com você. E quero deixar muito claro que eu não estou aqui fazendo proselitismo para ninguém abandonar religião, fé, instituição. A gente está aqui para trazer esclarecimentos. A gente está aqui para debater assuntos relevantes. E aí você é o agente transformador da sua vida, o protagonista da sua vida, e você, se você entende que você está num ambiente que não está sendo saudável, que está propiciando um adoecimento psíquico, você vive uma carga emocional muito grande, de muitas cobranças, se você entende que deve sair desse ambiente, é uma decisão que você deve tomar com muita sabedoria. Então, um abraço para você, tá? E aí eu tenho alguns comentários, várias pessoas se manifestaram, e inclusive eu queria compartilhar com vocês essa notícia. Se você quiser ver essa notícia lá no Instagram, eu não postei na minha rede, mas tem lá na Folha né, Metropolitana Go. Metropolitana Go. Então eu botei a fonte para você procurar se você quiser. Então a gente tem aqui, ó: pastor renuncia à igreja para se tratar da depressão e liga alerta para a saúde mental. Primeiro eu gostaria de bater as minhas palmas para esse pastor, porque na maioria eles fazem tratamentos escondidos. Quando fazem, porque a maioria nem busca, fica com essa necessidade de querer vender para a membresia que ele é um homem que não sofre, um homem que tem muito poder, um homem que é super poderoso, e aí ele fica como referência para os fiéis buscar ajuda. Pessoal, nós somos seres humanos. A gente não precisa ser forte sempre. A gente é ser humano que chora, que sofre, que adoece. É muito mais lindo para um pastor chegar e dizer: gente, durante muitos anos eu orei por vocês, mas agora eu preciso de oração. Eu preciso me afastar. E a igreja, por sinal, precisa ser muito justa e muito humana. Precisa, nesse exato momento, manter o salário do pastor. E se o pastor ganha um salário um pouco ruim, é muito importante que a igreja dê um bônus. Um exemplo: o pastor ganha 5 mil. Não é um salário lá essas coisas, embora a maioria da população brasileira não ganhe esse valor. Aí o pastor vai se afastar. Ó, igreja, vamos dar mais um suporte, vamos dar mais um extra para esse pastor, para ele pagar psiquiatra se for necessário, para ele pagar o psicólogo. Quer dizer, isso é humano. É humano o pastor tomar essa atitude, mas às vezes eu não procurei saber, mas às vezes é um líder que ganha bem, que tem suporte, diferentemente de muitos pastores pequenos, de igrejinhas muito pequenas. É muito importante que a instituição tenha uma rede de apoio, deixe muito claro, ela reúna os pastores e as suas esposas e treinem eles, tragam profissionais da área, psicólogo. Parece que eu estou falando uma utopia, né? Com a sensação de que a gente nunca vai ver isso. Então, traga um profissional da área, faça uma palestra, fale sobre transtornos mentais, sobre comportamentos,
como que esses transtornos eles se manifestam, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser o pastor que vai surtar, pode ser a esposa. Os dois precisam ser treinados. E aí, se o marido percebe que a esposa está tendo um comportamento anormal, ele aciona a rede de apoio da igreja e a rede de apoio toma conhecimento e age. Se é o marido que está tendo esse tipo de comportamento, então a esposa aciona a rede de apoio da igreja e a rede de apoio age. É melhor que seja assim, porque aí a gente vai conseguir evitar. E claro, o ambiente também precisa ser saudável. Não adianta a igreja oferecer a medicação e propiciar o adoecimento. A gente precisa tratar essas pessoas como seres humanos. A maioria dos pastores abandonaram toda a sua vida para pregar na igreja. E, claro, depois pode ser por dinheiro ou por poder, mas no início as pessoas de fato não acreditam que estão servindo, que estão sendo ganhando alma. É muito justo que esses líderes, não só eles como os fiéis, sejam tratados com humanidade. E aí eu tenho aqui a notícia, ó. O afastamento do pastor Luciano Estevão, do Ministério Pastoral da Primeira Igreja Batista em Aracruz, no Espírito Santo, após 24 anos e 7 meses de serviço, revela um desafio crescente no meio evangélico: a saúde mental dos líderes religiosos. Diagnosticado com depressão severa no final de 2024, ele optou em renunciar ao cargo para dedicar-se ao tratamento, reconhecendo o impacto profundo da doença sobre suas emoções e sua capacidade de conduzir a igreja. Em sua despedida, o pastor deixou claro que não pretende colocar em risco o trabalho do reino enquanto enfrenta a depressão. Risco é uma decisão que expõe a urgência de atenção à saúde emocional no ambiente pastoral. Abre aspas, enquanto eu estiver com a doença, não vou arriscar continuar com o ministério de qualquer igreja para não causar prejuízo ao reino de Deus. Fecha aspas. Claro que o transtorno mental de depressão não, segundo a ciência, não é uma doença, é um transtorno, então tem um significado diferente, uma descrição diferente, mas é muito lindo, muito nobre da parte do pastor. Gostaria que o ambiente pastoral favorecesse esse tipo de coragem. Gostaria que, além desse tipo de coragem, houvesse de fato o acolhimento. Esses pastores, esses obreiros. O ideal é que as igrejas de grande porte, igrejas que têm condições, deveriam ter psicólogos à disposição dos fiéis, à disposição dos pastores. Seria muito lindo, seria muito bacana. Infelizmente, isso não é uma realidade. Mas quem sabe, né? Igrejas saudáveis deveriam se preocupar com esse tipo de trabalho. E aí, nós temos um outro caso aqui muito triste, pessoal. Muito triste. Esse caso foi publicado na página do Instagram do PSI, Rodolfo Kazoveski, né? É um psicólogo, ele postou lá a seguinte notícia, um luto. Essa notícia é um pouco mais antiga, é do dia 24 de julho, ou mais, não é tão antiga, né? Ele diz assim, a notícia da morte do pastor Mateus Balzano, aos 35 anos, não é apenas um choque, é um silêncio pesado, daqueles que não se explicam com palavras. Não é apenas uma perda, é um chamado à consciência. Há sofrimentos que não gritam, há dores que não disfarçam de rotina. Quantas vezes a veste sacerdotal esconde um cansaço? Quantas vezes o altar sustenta um homem que por dentro já se sente em ruína? Não podemos permitir que o sofrimento oculto continue sendo invisível. É urgente que abraçamos nossos olhos para a realidade dos que vivem a missão, muitas vezes sozinhos e fragilizados. É necessário que a comunidade toda se torne um verdadeiro suporte, um refúgio de amor e acolhimento. Padres também choram, também adoecem, também enfrentam noites escuras que poucos imaginam. E muitas vezes o ministério exige que sorriam enquanto sangram. A vocação não elimina a humanidade. Um texto maravilhoso, um texto perfeito. A vocação não elimina a humanidade.
A vocação não faz de você um Deus. E você, pastor, você obreiro, você diácono, você evangelista, você que de repente faz parte de um grupo religioso que não te oferece suporte, que não valida a sua dor, que estão sempre incentivando de que você tem que ser forte acima de tudo. Quando você vê os líderes falando, eles estão sempre dizendo: ah, eu enfrentei tudo, mas eu estou aqui. Se eu venci, você tem que vencer. Nós temos que deixar claro, pessoal, que cada um tem o seu limite, cada um tem o seu histórico, cada um tem o seu repertório, cada um lida com os acontecimentos de uma forma, cada um vai reagir de uma forma, cada um lida com a dor de uma forma. E a gente não pode invalidar a dor das pessoas e muito menos colocar todo mundo na mesma peneira para dizer: ah, se eu venci, você também tem que vencer. Cada um é cada um. Cada um tem uma forma de lidar com a dor. Se você sente que está se incumbindo e você não encontra apoio, rede de apoio na religião que você faz parte, busque apoio profissional. Ainda que você seja desumanizada, desvalida, ainda que as pessoas zombem, chamem você de fraco, que você não tem fé, que você não está no propósito, por isso que você está doente. Ignore. E se caso for necessário, rompa com essa religião. Eu sei o quanto é difícil, porque talvez você já está aí há muitos anos, mas pode ser que você esteja caminhando para um suicídio, para a morte não só física, mas mental, espiritual. Tente mensurar quais serão os prejuízos se você continuar nesse meio que não valida a sua dor e que não te oferece acolhimento. A gente trouxe exemplo de um pastor que se afastou e trouxemos exemplo de um padre. Já falamos no início do vídeo sobre um pastor da Igreja Universal, agora um padre. Ser cristão não invalida a sua dor. Não significa que você se tornou um super-homem, que você não tem direito de chorar. Você vê nos textos, quando Jesus ele recebeu a notícia que Lázaro havia morrido, ele chorou, ele se compadeceu. Então não é fraqueza chorar. Então tire isso de você. Você foi ensinado que tem que ser forte sempre. Não é fraqueza chorar. Então a gente tem aqui, tá? Novamente vou falar sobre o meu Instagram para você seguir. A gente tem aqui um comentário lá do Instagram que eu tirei, claro que eu ocultei os nomes das pessoas, e diz assim, ó, cara, como vocês mentem, na moral, mano, que Deus continue abençoando abundantemente a IURD e que o Bispo Macedo e a Dona Esté e todos os obreiros e pastores, bispos, evangelistas, o pessoal que evangeliza nos presídios, os que evangelizam à noite, todos sejam sempre uma fonte a jorrar. Olha, na moral, eu sou da IURD há 24 anos, já fui obreira, hoje sou só membro. Mas, cara, eu vivi lá dentro. Eu vivia lá dentro mesmo. E eu posso dizer que as pessoas mentem demais. É sério. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque, na moral, só Deus, mano, só Deus. Eu não consegui entender claramente qual é o objetivo desse comentário, porque no vídeo que a gente fez, a gente apenas noticiou que o pastor morreu, né? Tirou a vida. A gente não culpou ninguém, a gente só levantou a discussão, a necessidade de aprender com o que aconteceu. E a pessoa está me chamando de mentiroso e não sei se está me chamando de mentiroso pela notícia. Todo mundo sabe, inclusive o Edir Macedo já se manifestou, que de fato o pastor tirou a própria vida. Você lá no início da live viu a fala do Edir Macedo. Ele de fato tirou a própria vida. Infelizmente estava numa angústia, num sofrimento tão grande. E aí a pessoa vem e me chama de mentiroso, né? Provavelmente essas pessoas só iriam saber dessa notícia por conta do nosso trabalho e de outros colegas.
talvez se não tivesse ganhado mídia, se não tivesse saído na mídia, o Edir Macedo nem teria se pronunciado, a gente nem saberia do que aconteceu, porque já houve no passado pastor da Igreja Universal que tirou a vida e a igreja não se pronunciou porque eram outros tempos, não havia as notícias que tem hoje. Então, se ela está me chamando de mentirosa pela notícia, infelizmente é o comportamento de muitos fiéis que são doutrinados a seguir os seus líderes de maneira cega, sem desenvolver a capacidade de questionar. São seguidores. Infelizmente, seguidor ele é programado para seguir, não para ouvir, não para criticar, não para questionar. E ela diz, olha, eu sou lá de dentro, eu fui lá de dentro, fui obreira. Você como obreiro, você nunca vai ouvir, nunca vai conhecer de fato a igreja que você participa, independentemente de quem ela seja. Somente quem vive nos bastidores, nos cargos altos, é de fato sabe do que acontece. E eu estou falando em relação a qualquer tipo de religião. Vamos deixar muito claro, pessoal, que uma pessoa, quando tira a vida, ela não está desistindo da vida, ela não está mais querendo viver, ela quer viver. Mas a pessoa está num sofrimento muito grande. A pessoa está num sofrimento psíquico muito grande. O maior instinto primitivo do ser humano é o instinto de sobrevivência. Quando a pessoa está tão desesperada, tão embriagada na sua própria dor, por algum momento ela consegue desativar esse instinto de sofrimento. E aí ela vai e tira a vida dela. É muito comum você conversar com pessoas que pularam da janela de algum lugar e essas pessoas não morreram. Elas dizem, ó, quando eu pulei, logo quando eu pulei, eu já desisti, caí dizendo que eu queria viver, porque quando ela pula, o instinto liga novamente de sobrevivência. Mas aí já é tarde para muitas pessoas. Então é um desespero que leva essas pessoas a fazer isso. Por isso que essas pessoas precisam ser acolhidas, essas pessoas precisam ser cuidadas. Infelizmente, dentro da religião, existe uma demonização muito grande, uma descredibilização da ciência. As pessoas têm muita resistência, não só dentro da igreja, mas fora, de tomar medicação. A gente falando de transtorno mental de depressão, claro, o que causa um transtorno mental de depressão? Questões genéticas, ambientais, comportamentais, gatilhos e muitas outras coisas. E quando você desenvolve esse transtorno, você pode ter no seu cérebro deficiências com neurotransmissores, como a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, é o que vai te dar prazer nas atividades, prazer na vida. Então, existem medicações que vão te dar essa dopamina que você não está produzindo. Nós temos um outro neurotransmissor também relacionado ao transtorno depressivo, que é o neurotransmissor de serotonina. É o neurotransmissor que vai regular o teu apetite, vai regular o teu bem-estar, vai regular o teu sono. Pessoas com transtorno mentais têm o sono prejudicado, o apetite prejudicado. E aí, esse neurotransmissor, através do comprimido, vai vir para suprir essa deficiência. Claro, eu estou falando só por básico aqui. Nós temos nessas medicações muito mais substâncias que juntas irão proporcionar uma evolução do paciente. Então, se eu entendo que eu tenho uma medicação que pode melhorar, me dar qualidade de vida, eu vou me cuidar, por amor a mim e por amor ao meu próximo. Porque não é só uma pessoa que adoece, não é só uma pessoa que entra em sofrimento. Se você é marido e tem uma mulher que está doente, toda a família fica doente. Se você tem um filho doente, toda a família fica doente. Um problema que entra por conta de um familiar, ele vai impactar na vida de todo mundo. Então, se cuidar é uma atitude de amor própria e com as pessoas que também te amam, que estão sofrendo. Então, deixe esse dogmatismo de lado, busque um psiquiatra, faça a sua avaliação, tome a medicação se for necessário, busque a rede de apoio, busque um psicólogo, desabafe, coloca tudo para fora. O psicólogo, o terapeuta. Se você teve uma experiência ruim com algum psicólogo, com algum terapeuta, procure outro. Procure alguém que você acredita que vai te ajudar. Busque ajuda. Deixe esse dogmatismo de lado. E a gente está fazendo essa live aqui com muito amor para te ajudar.
para de fato conseguir impactar na sua vida. Vamos mais um comentário lá do meu Instagram, e a outra pessoa diz assim: bom dia, gente, gostaria de falar aqui que passei muito tempo dentro dessa organização. Eles dão uma pressão grande. Fui pastor dessa organização, pressão por cima de pressão, por toda parte. Tem que fazer vasectomia para não ter filhos. Quem está de fora, fora não ver nada, mas quando você passa a fazer parte dessa organização, você vê coisas que você nunca viu. Quer dizer, nós temos aí um contraponto, né? Em relação a colega, eu sou obreiro, eu vi tudo, e nós já temos alguém mais além, um pastor, um ex-pastor, que fala que quando obreiro, você não vê. E aí ele diz, bispo, ele não autorizou um namoro meu, olha só, na época, o bispo, que não vou falar nome desse bispo, ele não autorizou um namoro meu como obreira, até namoro, casamento, eles é que escolhe para quem fazer parte da organização. Hoje eu estou livre dessa organização. Eles ainda falam que quem sai diz que está caído com o demônio, só porque quem sai dela fala o que acontece lá dentro. Isso é só um dos casos. Então você vê aí uma interferência direta de alguém que queria namorar com uma obreira e o seu superior não aceitou, né? Vamos passar para outro, né? Tem aqui uma que diz: muito me admira você, @Priscila Torido. Esse comentário eu peguei de uma esposa de um bispo que já saiu da Igreja Universal. Ela postou sobre o assunto, essa pessoa comentou lá e eu achei pertinente pegar esse comentário. Ela diz: falar que a Universal não estava nem aí, você deve se perguntar quem sou eu para defender a instituição ou o nome de Jesus. Te adianto que realmente não sou ninguém, mas ao mesmo tempo digo que o trabalho da igreja é sério, comprometido com as almas, e muito me orgulho de fazer parte dessa obra. Lembro-me, inclusive, das lutas que eu e você passamos juntas, quer dizer, é alguém que conhece ela, né? Passamos juntas. E com os nossos problemas espirituais. Não sou de delongar, mas é importante que você reflita sobre as suas palavras. Ela está dizendo que na postagem a esposa disse que a igreja não se preocupou. O próprio Edir Macedo disse, né? Eu não estou nem aí, não quero nem saber. É importante querer saber. Quando um avião cai, existe uma investigação para saber por que esse avião caiu, para que medidas sejam tomadas para que esse erro não se repita. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me solidarizar, eu posso acolher a família, eu posso sentir. Porque não é só esse pastor. Isso está escancarando um problema dentro de religiões, em geral, muito grande aqui no país. É muito importante que o poder público ele se manifeste em relação a isso. E aí tem outra pessoa, né? Vamos lá, tem outros comentários que diz, tem o caso das irmãs gêmeas, né? E as esposas que também cometeram suicídio, né? Na Igreja Universal. E tem outro comentário que diz, se a igreja não estava dando suporte, o ideal era pedir demissão, se cuidar e ir buscar outro ministério para congregar. Lidar com pessoas e com muitas pressões não é fácil. Eu estive lá 2 anos e vi alguns comentários, inclusive do pastor, que teve que fechar a igreja na época porque tinha valores estipulados para entrar de oferta. Então, essa pessoa está dizendo, se está ruim, sai. Mas isso é muito complexo, pessoal. É muito parecido com relações abusivas, mulheres que apanham, mas elas desenvolvem, muitas vezes, uma dependência emocional por esse algoz. Tem a questão do divórcio, que a pessoa depende financeiramente, não vai ter condição de se sustentar sozinha. Então, para a gente que está fora, é muito fácil dizer, sai. E para líderes, para pastores, obreiros, isso é muito mais complexo. Porque essas pessoas, elas têm uma rede que mexe com toda a sua vida. Naquela instituição tem os significados, tem a questão de gratidão. Essas pessoas foram acolhidas lá atrás e desenvolveram uma gratidão. Tem a questão do dogmatismo que estimula, reforça que caso ela saia, ela vai perder a salvação. Caso ela saia, o diabo vai pegar ela. Tudo isso reforça que ela tem que suportar tudo que tá acontecendo para continuar ali. E isso é muito doloroso
para muitas pessoas. É muito difícil. Essa pessoa diz, tem o caso das irmãs que também cometeram suicídio. Eu peguei a foto das irmãs, então aqui, ó, lá na página do Instagram do Jacaré ITV, tem essa publicação e você pode ir lá se você quiser. Tem duas irmãs. E diz assim, ó, de acordo com a polícia, elas se jogaram juntas na frente de um caminhão na Vila Dutra na última quinta-feira, em um trecho de Jacaraí, casadas com pastores religiosos e unidas. Assim eram as irmãs Janaína e Jaine. Nas redes sociais, as irmãs trocavam carinhos entre si. Quer dizer, segundo a matéria, elas eram esposas de pastor. Irmãs. Então aí você vê duas irmãs com o mesmo transtorno. E aí a gente tem escancarado questões genéticas. É muito comum a gente ver pessoas que têm questões genéticas, a gente encontrar o mesmo caso ou casos parecidos em diversas pessoas da família. Isso acende um alerta para que essas pessoas estejam sempre em vigilância, tenham uma rede de apoio pela qual elas possam buscar e aonde será validada a dor. Esse caso é muito triste, pessoal, porque elas foram juntas para tirar a vida. Elas estavam desesperadas. As duas eram casadas, segundo a matéria, com pastores da Igreja Universal. Muito triste isso, muito triste mesmo. E aí, gente, eu separei para vocês aqui o 7, inclusive a gente falou disso na live passada. Os transtornos mentais, eles têm uma relação social e ambiental e genética. A pessoa tem uma predisposição e o que acontece do lado de fora gera um gatilho. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu ganhei esse microfone aqui, inclusive é o que eu estou usando aqui para gravar live. Geralmente as minhas lives, o áudio é ruim porque eu não tenho um microfone adequado para gravar a live. Mas como eu estou aqui gravando esse vídeo que vai ser jogado como live, eu estou usando o microfone. Eu ganhei esse microfone aqui de um inscrito do canal. Microfone muito bom que eu posso usar no celular. Vem 2, né? Então, o que vai acontecer? Quando você ganha um microfone, você fica feliz. Muito feliz pelo presente, principalmente quando é um presente útil. O presente em si já tem uma simbolização muito importante e envolve muitos aspectos sociais e psicológicos. Mas quando ele vem de forma útil, é melhor ainda. Mas não é o microfone em si que vai me fazer feliz. Eu ganhei o microfone. O meu cérebro identifica um presente que eu ganhei. Isso aqui se torna um gatilho que vai estimular o meu cérebro a produzir dopamina. Essa dopamina vai me dar prazer. Se eu tenho uma deficiência cerebral, eu ganho o microfone, é o gatilho, mas o meu cérebro deficiente não consegue produzir dopamina. É por isso que quando você tem alguém com humor muito rebaixado e você chega para essa pessoa e dá um presente para alegrar ela, ela olha, obrigado. Não consegue estimular ela de maneira satisfatória. Não é que ela é ingrata, insensível. Ela está precisando de ajuda. Mas o ambiente também é doentio. Muitas instituições religiosas criam um ambiente de muitas cobranças, com o arquétipo do herói e a exigência de que o pastor não pode falhar. E aí o que acontece? Esses pastores acabam sucumbindo, porque eles precisam manter aquela imagem e acabam sucumbindo. Então observe aqui, eu separei 7 aspectos principais dentro do ambiente religioso que podem gerar esse tipo de adoecimento psíquico. E aqui eu coloquei cobranças excessivas e metas irreais, assédio moral e humilhação, controle psicológico, desgaste físico e emocional, isolamento e competição interna, espiritualização e silenciamento do sofrimento. Quer dizer, são 7 aspectos que eu separei. Pressão constante por metas, né? Pressão constante por metas. Pastor nenhum vai ganhar salário, casa para morar e carro para andar de graça. Vai ser estimulado resultados. Infelizmente, as igrejas, na maioria das vezes, trabalham com arrecadação. Colocam metas exaustivas. Talvez você diga assim, mas
Jobert, aqui fora é do mesmo jeito. As empresas têm metas. Pois é, e é por isso que tanta gente está doente. Nós temos aí diversas áreas da sociedade, diversas atividades econômicas que têm recordes de adoecimento, de pessoas que estão sendo tiradas do trabalho por conta de adoecimento. E muitos empresários ainda não entenderam que investir no seu funcionário é investir na sua própria empresa. Porque no momento em que esse funcionário ele é afastado por não estar em condição de trabalhar, você vai ter que colocar outro que muitas vezes não está pronto, e aí você vai gastar tempo para poder preparar esse novo funcionário, que às vezes é um funcionário que vai ficar ali apenas por um período. Então é muito importante você investir em saúde mental. Infelizmente, muitos empresários até chegam a contratar profissionais da saúde como psicólogos, mas é como se o psicólogo estivesse dentro da empresa amordaçado, acorrentado. O psicólogo não está ali para cuidar de funcionário, ele está ali para defender os interesses da empresa. E muitos psicólogos, por pressão dos seus patrões, acabam até dando alta para pacientes que não estão prontos para ter alta. Infelizmente é um quadro muito triste. Agora você disse, lá fora tem metas, por que na igreja não pode? Porque é exatamente isso que a igreja diz, que é a casa de Deus. Você vê empresário dizendo, aqui nós somos a casa de Deus. A empresa tem uma relação de lucro. Você trabalha, gera empresa, lucro e ganha um salário. A igreja tem uma narrativa diferente. Aqui é a casa de Deus, aqui nós cuidamos de vocês, então a gente não espera que o ambiente seja assim. Mas infelizmente é. O segundo item é assédio moral e humilhação, é o que mais acontece. Humilhações, assédio moral, superiores que humilham, que perseguem, que difamam. A pessoa sai da igreja, muitas vezes sai cheia de carga, de culpa, porque é dito que ela é caída, que ela aprontou, que ela pecou, acusações. Eu fui acusado por muita gente quando eu saí da igreja. Não há nada que desabone a minha conduta dentro da igreja, no tempo que eu fiquei lá. Mesmo assim, muita gente mandou mensagem, que são treinadas pelos seus líderes, me acusando de roubo, disseram que eu adulterei, que eu fumei maconha, que eu roubei, todo tipo de acusação que você possa imaginar. Então tem o controle psicológico, o controle de natalidade, controle financeiro, muitos controlam as contas, mandam abrir as contas, os extratos. Se o pastor compra um carro, ele tem que provar que tem condição de ter aquele carro. Muitas pessoas são impedidas de ter bem material. O controle emocional, a exigência de que você precisa estar sempre forte. A coação de quem fracassou de alguma forma, de quem adoeceu, a exposição. Fulana está doente, não tem fé. Nós estamos pagando hospital para ela, mas olha só, quer dizer, estão pagando, mas aproveitam esse momento para poder coagir futuros doentes. E aí a dor da pessoa já é invalidada muito antes de chegar. Aí a pessoa fica doente, esconde, aguenta, sofre calado, e aí é que está o grande problema. Muitos não conseguem. Acabam tendo surtos, evoluindo para a morte, e aí acontece o que a gente viu recentemente. Desgaste físico e emocional. Jornadas exaustivas de trabalhos, não só para pastores, mas como evangelistas, obreiros. Quando eu era da Igreja Universal, eu me lembro que eu ia para a igreja domingo de manhã, ficava na igreja até umas 10 horas, ia para casa almoçar, 2 horas da tarde tinha reunião com o obreiro, evangelização, e aí eu ainda ficava para a noite. Então isso é a realidade de muitas religiões. Muitas religiões, muitas instituições, a religião cristã no Brasil está assim. Jornadas exaustivas, as pessoas desenvolvem burnout, e o burnout ele é o único transtorno que está 100% relacionado ao ambiente de trabalho. E a única forma de cuidar dessa pessoa é afastando. A primeira coisa que ela tem que ser feita é afastar ela. E é por isso que muitos pastores não buscam ajuda, porque sabem que serão afastados. E além de serem afastados, serão desumanizados, descredibilizados, chamados de fracos. E aí eles aguentam.
até o dia que não aguentam mais. E aí nós temos o burnout, que é só a porta de entrada para outros transtornos. E a gente tem agora o isolamento, competição interna, pastores são estimulados a competir, a passar os obreiros, temos a espiritualização da exploração, as pessoas são levadas a acreditar que o que elas estão passando é porque Deus quis, é porque Deus quer. Você está passando pelo que você está passando, porque Deus está te provando. Deus está vendo até onde você aguenta. E aí a pessoa fica aguentando, aguentando, porque o líder dela falou para ela que se ela for de Deus, ela vai aguentar. Se ela for de Deus, ela tem que ser forte. E aí ela fica aguentando, aguentando, aguentando. E a gente tem um outro item que é o último, silenciamento do sofrimento. Esse aqui é o pior. Porque antes mesmo da pessoa adoecer, o sofrimento dela já é invalidado. Ela já é descredibilizada, desumanizada. Porque não basta só você matar e destruir. Você precisa desumanizar para que pareça ser normal e justo o que foi feito. Então esses pastores são estimulados a acreditar que fracassar, fraquejar, chorar é para quem deu brecha para o diabo. Então existe essa cobrança interna de estar provando sempre que você é mais forte. E isso gera um esgotamento muito grande, infelizmente. Vamos passar, pessoal, para frente. E aqui eu destaquei mais alguns comentários. Já estamos encerrando a live, tá? Muita pressão e maus tratos, tudo por arrecadação. Já vi pastor passar fome. Imagino que esse homem suportou. Esse comentário está em relação ao pastor. É muito importante nós deixarmos muito claro aqui que o caso em especial do Lucas de Castro, primeiro, não é um caso isolado. E segundo, a gente não pode ser irresponsável para dizer qual foi o fato, qual foi o motivo de ter acontecido o que aconteceu. O que a gente sabe é que ele poderia ter sido socorrido, e o que a gente sabe também é que o ambiente muitas vezes propicia isso. Então o objetivo da nossa live aqui não é procurar culpados. O objetivo da nossa live é, sabe, debater sobre esse assunto, levantar situações hipotéticas e genéticas para que as pessoas que estejam passando por situações parecidas sejam encorajadas a buscar ajuda. Esse é o foco dessa live e eu faço questão de deixar isso registrado. Então vamos ler aqui mais um comentário. Na Universal não pode ter ansiedade, depressão ou síndrome do pânico, que logo que é demônio. Se for obreiro ou pastor, é ignorado como se tivesse pecado. Vamos ver outro comentário? Já estou até vendo. Vão dizer que o rapaz não era nascido de Deus, não tinha o Espírito Santo e outro. Esse aqui acertou. Você pode ver que o Edir Macedo na live, no vídeo, disse ele nunca foi de Deus. Isso aí eu posso falar porque está na fala dele. Então o rapaz acertou um comentário lá no nosso Instagram. Se a igreja não estava dando suporte, o ideal era pedir... A gente já leu esse comentário, né? Explicamos que não é tão simples. Outros, por que não procurou saber as coisas antes de comentar sobre o assunto? Para que tantos julgamentos contra a igreja, se não sabe o que realmente aconteceu, parem de atrasar a vida. Quer dizer, essa pessoa inocentemente entrou lá porque a Igreja Universal ainda não tinha se pronunciado, então ela imaginou, se a igreja não falou nada, é mentira. E já chegou chamando a gente de mentiroso. A igreja só se pronunciou porque isso pegou ares da internet. Se não tivesse se espalhado, eles provavelmente não teriam noticiado. A pressão por arrecadação, aqui é uma fiel da Universal. Nós, membros, nunca vimos pastores pressionando os membros a dar dízimos, ofertas e voto. Esse aqui eu não vou responder. Ela está dizendo que, como membro, ela nunca viu nenhum pastor pressionar o outro a dar dízimos e ofertas. Eu vou deixar vocês responder. O que vocês acham? Pressiona ou não pressiona? Não vou entrar nesse comentário aqui. Você que já passou por alguma igreja, deixa o comentário aqui. E aí a gente já está encerrando. Você está julgando as pessoas como? Você está ajudando as pessoas como? Uma pessoa com depressão, vício, fraca na fé, você vai ajudar como? Penso que o Senhor é um charlatão, aproveitador. Também saia da internet.
cá para as ruas atrás das almas. Então, eu percebo nesse comentário uma programação dos próprios líderes. Geralmente esse tipo de comentários são eles que dizem: vocês estão fazendo o quê? Nós estamos indo no presídio, estamos indo nas escolas. Eu pergunto para você, pessoal, se nesse exato momento eu pegar 10 cestas básicas e na rua distribuir 10 cestas, e depois dar um tiro na cabeça da 10ª pessoa que pegou a última cesta, eu posso dizer que eu tenho que ser, o que eu fiz tem que ser ignorado porque eu dei cestas básicas? Não. Então uma coisa não justifica a outra. Não é porque a minha igreja, a minha instituição religiosa tem trabalhos sociais, assistencialistas, que isso pode ser usado para justificar erros e até crimes que essas igrejas cometem. Infelizmente, esse tipo de trabalho ele serve muito mais para isso, para maquiar esse tipo de situação. Ela diz: você está fazendo o que com as pessoas? Enfim, primeiro a gente faz vídeos. Vídeos esses que a gente se esforça para trazer à luz do conhecimento científico, esclarecimento para que essas pessoas busquem ajuda. A gente já está ajudando muita gente. Segundo, a gente escreve livros que a gente vende muito baratinho, sem objetivo de ter lucros extraordinários, e mesmo que tivesse, são livros que têm ajudado muita gente. Terceiro, nós somos terapeuta e temos atendido muitas pessoas, cobrando um preço simbólico para ajudar essas pessoas. Quarto, nós temos atendido pessoas que a gente cobra um preço irrisório, porque a gente sabe que essas pessoas não têm condição de pagar. Então a gente ajuda. Eu mesmo, eu pretendia fazer isso no ano que vem, mas a demanda foi tão necessária que esse ano mesmo eu tive que abrir vagas e atender umas 2, 3, 4 pessoas que não tinham condição de pagar. Pessoas que inclusive estão vindo do sistema religioso, despedaçadas, desesperançosas, cheio de trauma, cheio de angústia. Então a gente de fato está de alguma forma ajudando, sim. Outro comentário que diz: agora todos querem ser juiz, como se todos esses comentários resolvessem alguma coisa. Se ele tiver errado, ele vai pagar pelo erro dele. Cada um tem que cuidar da sua própria vida, que já tem guerra demais. Esse comentário é muito ignorante. Cada um cuide da sua vida. Nós somos seres humanos sociáveis e estamos interligados com todos. Não tem como você cuidar só da sua própria vida. Se você vê, por exemplo, uma criança atravessando na rua com risco de ser atropelada, você não vai ajudar e vai dizer: não, eu vou cuidar da minha vida. Se você vê um político desviando dinheiro da saúde, você não vai se indignar, você vai dizer: não, eu estou cuidando da minha vida. É um comentário totalmente desconexo. É um comentário totalmente inválido. E ele ainda diz: todos querem ser juízes. Todos nós somos juízes. Os textos bíblicos validam isso. É válido você dar opinião. No livro de Mateus diz: não julgueis para não ser julgado. Mas no livro de João diz: julgai segundo a reta justiça. Ele diz: não julguei para não ser julgado. Mas, o nome mas, sem o i, é uma conjunção adversativa. Essa conjunção adversativa está me dizendo que o que vem depois é o oposto do que foi falado antes. Você não vai ver os pastores falando sobre isso. Então, quando o texto diz: não julgueis para não ser julgado, mas o texto está validando o contrário: julgai segundo a reta justiça. Julgar significa emitir opinião. Você tem todo o direito de emitir opinião. Você tem todo o direito, sim. Esse tipo de comportamento é típico de quem foi programado para não reagir diante de abusos e muitas vezes crimes. O fiel vê a sua instituição caminhando para lugares nada eclesiástico. O fiel vê os seus líderes religiosos caminhando com atitudes nada eclesiásticas e simplesmente ele adota um comportamento de passividade porque ele foi ensinado a ser assim. É muito interessante para o falso pastor que você seja passivo. Porque sendo passivo, ele vai ser o protagonista e o algoz dessa relação, aonde você vai definhar e ele vai se promover e ficar rico cada vez mais. Pastores não gostam de ovelhas que criticam. Pastores não gostam de ovelhas que perguntam, que reclamam. Pastores gostam de ovelhas que estão sempre a dizer: sim, Senhor. E eu espero que você não seja uma delas.
E se é, tá na hora de acordar. O último comentário diz: sou da Igreja Universal e meu objetivo é a minha salvação. Não olho para homens, como lá mesmo aprendi. Claro que foi lá que você aprendeu para não olhar para homens. Claro que foi lá. Foco nas almas que necessitam. E vou continuar firme até a volta do Senhor. Primeiro que Jesus nunca mandou você ir para a igreja para ser salvo. A igreja não é uma condição para ser salvo. A igreja é só uma comunidade de fé onde você vai socializar com pessoas que participam com você dos mesmos dogmas. O problema é que às vezes essa socialização é doentia e te destrói. Ele deixou muito claro, né? Foi lá que eu aprendi. Claro, e lá e em muitos outros lugares. Irão ensinar você a olhar para Jesus. Não olhe para o pastor que rouba, não olhe para o pastor que adultera, não olhe para o pastor que comete crimes. Olhe para Jesus. Porque enquanto eles constroem impérios maravilhosos e você olha para Jesus. O mais curioso é que você não adota esse tipo de comportamento quando são pessoas de outros lugares. Por exemplo, a pessoa vem aqui me criticar, ela poderia não criticar, poderia dizer, eu não vou falar nada para o Jobert, eu vou olhar para Jesus. Mas a minha ela pode criticar, o seu líder não. Ela pode criticar o político corrupto, o político ladrão, o criminoso. O pastor não. Pode fazer o que for, ela está olhando para Jesus. Enfim, se você está assistindo até aqui, eu queria encerrar a live oferecendo para você os meus 4 livros, que são livros maravilhosos. Inclusive, esse livro, Traumas Religiosos, é um livro onde eu falo sobre esses argumentos que escravizam. Olhe para Jesus. Você precisa também adquirir o livro Gatilhos Mentais, que é um livro que você vai aprender todos os gatilhos mentais que os pastores usam para te enganar. Você precisa aprender de forma coerente sobre esse assunto, dízimo, a verdade sobre o dízimo. Você vai descobrir que o dízimo era de 23% ao ano e não 10%, como as pessoas dizem. Você vai descobrir que o dízimo vem da Suméria, da Babilônia e do Egito. Israel apenas copiou. Pois é, Deus não mandou ninguém dar dízimo. Isso foi uma construção da teologia. E esse livro, que é o último livro que eu lancei, Mentes Programadas. Entenda o que é repertório, fundamentos teológicos, psicologia da crença, livre-arbítrio. Aprenda a reprogramar a sua mente. Aprenda a entender como que esse universo da psicologia é usado nos templos para te enganar. São livros maravilhosos, você pode adquirir qualquer um deles pelo link que está no comentário fixado, de forma digital ou e-book. Gente, a nossa live fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado muito o que a gente aplicou aqui, o que a gente ofereceu para você, conteúdo de primeira linha. Deixa o seu like, compartilha, se torne membro, nos ajude de maneira monetária. E se você deseja fazer um Pix para nos ajudar no nosso trabalho, comprando equipamentos que a gente precisa, aqui no comentário tem o meu WhatsApp para você mandar seu Pix, para você mandar seu depoimento, gravar sua entrevista, enfim. Estamos aqui com a missão cumprida nesse vídeo de hoje. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau, gente.